Tem mais um aqui pra entrar. Vamos colocar ele aqui na live. É outro que acabou a luz. Acabou a luz aí? Não, tá meio escuro aqui, Pai de Deus, irmão, tudo bem? Matemática milico. Amém. Deus abençoe. Rapaz, o que acontece com os irmãos da CVC? Vocês não pagam as contas de luz, não? Não. Peraí. E aí? Tá tudo bem? Beleza. Fala aí. Mas e esse nome aí, matemático de milico? Matemática Eu de sou milico? militar e professor ao mesmo tempo. Isso. Ah. Tá bom. E aí, você é da congregação, né? Que eu tô vendo que você saudou com a paz de Deus. Sim, sim. Eu congrego tem 7 anos. Só que aí com a teologia deu uma disso, sabe? Aí eu frequentei outras igrejas, na presbiteriana, na batista. E eu sou testemunhado, não só cheguei a batizar ainda, sabe? Tô aprendendo um pouco de teologia. Mas assim, irmão, nem... deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. O irmão acha que a Deus ou a fé? Eu não entendi. Falhou o seu áudio. Repete de novo a pergunta. A salvação está condicionada à fé ou à denominação religiosa? É óbvio, né, irmão? Que é a fé, né? A denominação não tem nada a ver com salvação. Então, a pessoa pertencendo a uma igreja, significa que ela vai ser salva? Como é que é? Eu não entendi. Se pertence... Como é que... Repete a pergunta. A pessoa participando de uma seita, por exemplo, quer dizer que ela vai perder a salvação ou não? Não, a pertencer à seita não quer dizer que você é salvo ou condenado. Quer dizer que é omitido você ter conhecimento do evangelho. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, que é o Sim, tá lá em evangelho. Romanos. Exatamente. Isso, então se você frequenta uma Se não tem seita quem pregue, que quem poderá chegar à omite... salvação? Se você frequenta uma seita que não prega o evangelho, é óbvio que você não vai ter conhecimento da verdade, portanto você não vai se salvar. Entendeu? É uma regra, como é que fala? É um processo que segue. Você tem que ouvir para você receber o evangelho. Você frequenta uma igreja que ao invés de pregar para você que Jesus é seu único e suficiente salvador, eles falam que você vai ser salvo por obra, tá fazendo um trabalho totalmente contrário. Não é pela graça. Efésios 2, além de te omitir a verdade, ele tá te ensinando uma mentira. Deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. O irmão acha que Deus pode colocar os seus servos para propagar o evangelho lá dentro? Ainda assim, que uma forma assim mais velada? Não tem condição. O Espírito Santo ele pode atuar onde ele quiser. Quem é quem impede? Isso é algo exclusivo de Deus. Deus quer, ele faz. E a nós? A nós pertence a regra, tanto o que prega quanto o que ouve. Eu tenho que pregar, né? Sim, agora eu ficar contando com a sorte, aí não pode. Eu vou te dar um exemplo. Você vai querer casar com uma pessoa que é portadora do vírus da HIV, porque você fala, não, mas Deus pode me curar mesmo que eu me contamine. Você vai contar com essa sorte? Você vai contar com esse milagre? Então, é a mesma coisa. Você sabe que é uma seita que prega um evangelho falso. Se você entrar lá, você pode ser engodado por aquilo. Você pode se apegar àquilo e ficar firme naquilo, mas você achou que poderia ficar lá e ser salvo. Vou acender a luz ali. É arriscar muito, entendeu? Deus pode operar de alguma forma? Lógico que pode. Quem pode dizer que Deus não faça? Mas Deus vai fazer no quê? Pessoas que não têm conhecimento algum. Pessoas que estão lá dentro perdidas. Mas que acontece? O evangelho não chega. Oi. O que acontece? Que nem eu tô estudando teologia até um tempo, sabe? E assim, eu tento ensinar de uma forma, assim, bíblica, sabe? Porque acontece, o que eu percebi? Os irmãos mais antigos, eles têm uma dificuldade muito grande em querer aceitar o evangelho. Eles querem até, de certa forma, querer proibir o estudo, né? Mas assim, eu vejo a nova geração, os mais novos, de 18, 15, 20, até 25 anos, são mais abertos ao evangelho. E, por exemplo, a congregação prega que o reino vai ser no céu. Mas, por exemplo, eu sei que é o reino, estudando a Bíblia, o reino vai ser aqui na terra. Apocalipse 21. Os 1000 anos vai ser aqui na terra. Eu não concordo com o que ele está falando. Entendeu?
Mas nem por isso, eu, tipo assim, muitas coisas que eles pregam lá, por exemplo, eu creio no... tipo assim, eu já fui calvinista, agora eu sou arminiano. Mudei um pouquinho, sabe? Porque na prática a gente vê que não funciona o calvinismo, na prática. Aí, o que acontece? Então, por exemplo, eu creio no reino milenar aqui na Terra, eu creio na salvação pela graça, mas eu creio também que lá em Tiago 2, ao mesmo tempo que o salvo, ele vai fazer uma obra condizente com a sua salvação, sabe? Não é porque ele foi salvo que... Irmão, quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai operar em nós. Exatamente. É assim, toda planta que Deus planta, ela dá fruto. A planta é de Deus. É Ele quem vai fazer isso. Está lá em Efésios 2:10, que até as obras Deus preparou para nós. De que forma? Com certeza. Colocando o Espírito Santo em nosso coração. Mas você não crê que, assim, que a gente tem uma parte que é assim, que cabe a nós fazer? Por exemplo, nós fazermos. Vamos analisar. Os que perderam a salvação. Esaú, um exemplo. Ele é um exemplo. Que não, ele rejeitou a salvação. Esaú, irmão, Esaú não perdeu porque nunca teve. Sim, entendi. É o que o calvinismo Esaú nunca teve. Nunca teve. Queria, sim, aquelas advertências, todas essas advertências que aparecem na Bíblia sobre Esaú ou qualquer outra pessoa. Hebreus 2, Hebreus 6. As sementes no caminho. Tudo aquilo foram colocadas que Deus vai julgar eles a partir disso. Deus vai julgar todos eles por conta dessas partes que ele colocou. Mas os salvos, ninguém, irmão, pode dizer que fez algo por sua salvação. Ninguém vai fazer nada. A salvação parte unicamente de Deus. Isso é bíblico. Quando a gente vai tentar analisar por uma outra ótica, ou seja, mas eu acho que a gente participa. Tá, então você segurou essa parte que você acha que a gente participa. Agora você tem que voltar, depois a gente volta aqui, volta atrás e tem que desconstruir as outras falas onde Jesus fala: o meu Pai trouxe vocês, eu escolhi vocês, entendeu? A gente não pode mas permanência, e a condição de permanência na fé? Aí que tá um porém, entendeu? Por exemplo, lá em Hebreus 6, tudo de Deus, irmão. Não, todos esses, irmão. Tá com a Bíblia? Todos esses acondicionantes que falam que a pessoa não permanece é só para justificar o juízo de Deus. Acabou. Ninguém pode dizer, irmão, que tem participação alguma na salvação. Eu amo Deus. Eu amo Jesus, irmão. E eu estou pronto. Se um dia acontecer algo muito terrível nesse país e vier alguém armado e falar: é lei agora, nega Jesus e você vive. Eu não nego. Essa força é minha? Não é. Esse amor que está em mim eu sei que é de Deus. Aquelas pessoas que foram que viraram tochas em Roma, que subiram elas, penduraram e colocaram fogo, elas só permaneceram firmes porque era Deus dentro delas, manifestando amor incondicional. E a apostasia? O que o irmão fala da apostasia? A apostasia é a pessoa... Irmão, aquele que chegou ao conhecimento aquele que chegou ao conhecimento da fé e abandonou. Então, todas essas pessoas que eu falei, todas essas pessoas nunca foram salvas. Todas essas pessoas, todas essas partes bíblicas, o apóstata, a apostasia, todas essas coisas vai ser usado para condenação contra eles mesmos. Você falou que é diminuição do galardão. Oi? Diminuição de galardão. Eu entendi, repete de novo. Diminuição de galardão. Deixa eu colocar o fone aqui para ficar melhor. Fala, agora sim. Seria diminuição de galardão. Como assim? Tipo assim, vamos supor, que nem a gente tem galardão, né? O salvo, ele tem galardão. Tem mais todos merecimento que o outro, tudo mais, você entendeu? Mas assim, você não crê que alguém pode apostatar da fé? Impossível, irmão. Quem realmente prova o amor de Deus, quem realmente conhece a Deus, como ele vai se afastar de Deus? A própria palavra fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Esse nada inclui você. Mas e o pecado da blasfêmia? Tipo assim, você blasfema contra o Espírito Santo.
E não há perdão, por exemplo. Todas essas pessoas que blasfemam, na verdade, nunca foram convertidos plenamente. É o que eu estou acabando de te falar. Ninguém que realmente conhece a Deus profundo, que é convertido de fato, ele vai abandonar Deus, não tem como. O convertido de fato, ele está disposto até a morrer por Cristo. Como que essa pessoa abandona? O convertido plenamente, irmão, manifesta nele um amor por Deus tão grande, uma paixão tão grande, que nada mais é capaz de afastá-lo de Deus. Nada mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que o reino milenar vai ser aqui no céu ou na terra? Não, essas questões eu nem entro em discussão. Não entra? É porque não agrega, ao evangelho não agrega. Essas perguntas que você fez ainda tem um pouco de evangelho, porque trata exatamente sobre a questão da salvação da pessoa. A igreja passa a grande tribulação ou não? Não, nada dessas coisas. Não é. Eu nem entro nessas discussões. Em nenhuma dessas. Sobre pré, pós, a predestinação ou não, porque o CCBano não sabe nem o que é graça. Muito menos eu vou levar nesse nível de conversa. Porque aí, sabe, é perca de tempo. Mas sabe? eu congrego Se eu for ainda, nesse... não acredita? Que minha família é um absurdo, irmão. É um absurdo. Eu fico abismado, porque, irmão, tá aqui o irmão Porque Rafael. Já assim, vou colocar ele. Irmão tento... Rafael, tem um pouquinho de paciência, tá bom, meu irmão? Tá. Eu já vou colocar você. Tem um grande irmão aqui, gosto muito dele, o Rafael Pereira. Daqui a um pouco eu coloco ele aqui na live, tá bom? Tá, beleza. Irmão, sabe, eu não sei como vocês conseguem, porque eu não aguentava mais ficar lá dentro. Porque à medida que você vai entendendo a graça, não tem como. Irmão, como você senta naquele banco, olha só. Irmão pegou dentro. Domingo agora passado que eu fui, ele pregou dentro. Ele pegou assim. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu tenho certeza. Se você pegar essa pregação, se você pregar, irmão, às vezes parece que tá dentro, mas não tá dentro, tá? Eu já peguei pregação aqui. Ele pegou assim, muito arrependimento, sabe? Arrependimento. Arrependimento de quê, irmão? De que se eles nem confessam... irmão, presta atenção. Eles nem confessam que são pecadores. O arrependimento deles é um arrependimento legalista. Irmão, você que cortou o cabelo, se arrependa. É tipo nessa linha, sabe? É um arrependimento legalista. Não é o arrependimento de alma. Fala assim, eu sou pecador, Deus. Porque nós devemos ser arrependidos todos os dias, se arrependendo dos nossos pecados. Nós somos maus. Então, lá tem alguns que parece que vão pregar o evangelho, mas não pregam, irmão. Parece que vão pregar. Mas irmão, veja bem, e se Deus levantar a gente um dia pra pregar? Pra que Deus faria isso, irmão? Pra que Deus, dentro de uma seita... irmão, presta atenção, eu creio que Deus está fazendo esse movimento para tirar as pessoas de lá. Como é que eu vou crer que Deus vai levantar alguém lá dentro para confundir? Vai acabar criando uma confusão. Deus está tirando ou Deus está querendo que fica? Entendeu? Não tem como. Deus não opera a favor de denominação. Eu vou levantar alguém para segurar as pessoas aqui. Para que ele vai fazer isso? Deus não tem compromisso nenhum com a congregação. Aliás, ele nunca teve compromisso com nenhuma igreja. Se ele quisesse consertar alguma igreja, ele consertaria a católica. Não, mas eu falo assim, não consertar a igreja, eu falo assim no sentido de, tipo assim, vamos supor que você é um CCBano, e eu tô lá na rua, eu falo assim, irmão, isso aí tá fora da escritura. A escritura é assim, 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 assado. De uma certa forma, você não pode evangelizar as pessoas, a pessoa venha chegar ao conhecimento que tá ali dentro. Sim, a gente tem que fazer isso, mas e depois disso? O que tem? Ela vai ficar aí dentro da seita? Ela vai ficar dentro da seita? Então, mas fazendo o quê? A salvação é pela graça ou é pela denominação? É isso que eu tô querendo perguntar. É pela graça. Não é pelo sangue do cordeiro que derramou. A manifestação, a crença vai gerar em mim o que? Amor por Cristo. Sim, com certeza. Quem tem amor em Cristo não consegue ficar numa igreja que rouba os atributos dele. Que quando vai pregar Salmo 24, arranca Jesus do Salmo e coloca o CCBano. Isso é uma blasfêmia. Sim. Como é que eu vou permanecer dentro de uma igreja que eles blasfemam em todos os cultos contra o meu Senhor Jesus? O meu amado Jesus.
aquilo que eu falei pro irmão, tem pessoas, realmente, ó, o joio, o trigo, ele tá dentro da igreja, certo? O diabo, ele Não, semeia- irmão, isso é outra questão. Não, isso acontece em igrejas saudáveis. Tem joio e trigo. A CCB é uma seita. Lá, se você for procurar aonde ela está na Bíblia, ela vai se adequar muito bem à sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? É o ambiente aonde fabrica heresia. Sai de cima. Mas, ó, As igrejas que tem joio e trigo é lá no meio. É o caboclo que não quer obedecer. É lá embaixo, não é de cima. Não é de cima. De cima tá vindo ensino. Embaixo é que não quer obedecer. Isso sim é uma igreja que tem joio e trigo. A CCB é que nem um CCB no passapanista que quis comparar a CCB com a igreja de Coríntio. Deus A me igreja de Coríntio tinha lá Tem não, vários- a igreja mas de eu Coríntios tava- ela tinha problema. Não, ele queria dizer que a igreja de Coríntios tinha muitos problemas e queria se comparar. Eu falei, nananina, não. A igreja de Coríntios, a base dela, ela foi calçada no evangelho, ela foi pregada o evangelho, ela cresceu com o evangelho. As heresias estavam vindo de fora para dentro. E aí você combate para que não entre ou tire. A CCB é o contrário, ela está calçada em heresia e a heresia sai de dentro para fora. Ela propaga a heresia, ela ensina a heresia. Totalmente errado. Ela se compara com a outra parte de Apocalipse, não é com essa que eu falei lá no vídeo. Ó. A CCB não é a igreja de Coríntio, ela é lá a parte que está falando lá em Apocalipse, que ela é a sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás significa o quê? É um local onde ensina heresia e propaga engano. Então, o que eu ia perguntar pro irmão? Eu ia falar que... eu esqueci agora. Por exemplo, mesmo a igreja crendo vamos lá, crendo no Pai, no Filho e no Espírito, na Trindade, crendo no batismo, nas águas, entre outras doutrinas ortodoxas, mesmo assim é uma seita? Não, ela é uma seita porque tem coisa pior. Ela nega que Cristo é o único suficiente Salvador. Isso aí já derruba ela inteira. Mas Só um ponto. isso aí não é erro doutrinário em vez de heresia? Não, heresia é justamente aquilo que ele ensina que é contrário à Bíblia. Ó, a Bíblia, Jesus é o único suficiente Salvador. Não claro, pode com certeza. existir nenhum acréscimo à salvação. Nenhum. É só Jesus. É suficiente para eu salvar. A CCB, Jesus salva, mais o batismo da igreja, mais o inário, mais o véu, mais frequentar a igreja. Só essa já é suficiente para derrubar ela. Paulo malhou Gálatas porque eles estavam tentando infiltrar 2 ensinos antibíblicos. A CCB tem mais de 100 heresias. 100, irmão. Não é pouca coisa. Ou seja, ela é uma igreja que ela não está errando em 2 pontos. Ela propaga, ela ensina a heresia. Ela brota, ela é uma árvore que produz heresia. Entendeu? Então, as pessoas que estão lá, que estão acordando, têm que criar coragem. É difícil isso. E dar as costas para tudo aquilo. Isso aconteceu com cada... Eu, por exemplo, eu fui na Presbiteriana, eu fui na Batista, fui na Assembleia de Deus, Ministério Belém. E assim, eu vejo assim que todos tem parte assim que você vai ver que tá meio diferente da Bíblia, né? Por exemplo, quem crê que o Calvino tá certo, beleza. E quem não crê que o Calvino tá certo, que ele pode estar errado? E se ele, por exemplo, Não, se o isso não Calvino... tem nada a ver. Isso não é heresia. Isso não é heresia. Por Ó, exemplo, o entenda dízimo. o que é heresia. Você acha que o dízimo foi para a igreja? Não, eu não acredito no dízimo. O Então, dízimo aí, por exemplo, é eu judaico. fui na igreja lá. Tá, mas isso não é heresia. Não, isso não é heresia. Eu vou explicar pra vamos você lá. o que é heresia. Não, isso não é heresia. Isso é a interpretação. Que eu acredito que tá errado. Heresia é o seguinte, ó. Existem bases, ó. Pilares fundamentais do cristianismo. Pilares fundamentais. Um deles, ó. Cristo é o único suficiente Salvador. Bíblia é palavra de Deus. De Deus, claro. Entendeu? Com certeza. É a palavra de Deus. E assim por diante. Divinamente inspirado por Deus. Isso. A Trindade. São verdades. Agora eu vou pegar exemplo. Ó, você ajunta Batista, Presbiteriana. Aí você pega igreja arminianas, ó. A Assembleia. Metodista. Você pergunta para todos eles, Luterano. todas essas verdades bíblicas, todos eles confessam igual. Pode ter vertentes teológicas erradas, mas todos eles falam: Jesus é o único suficiente Salvador, Escritura é a palavra de Deus,
a Trindade, todas essas coisas. Então, essas verdades absolutas não podem ser alteradas. O que pode mudar são interpretações de coisas que não é central. Né? Se você toma uma Santa Ceia ou duas, se tem dízimo ou não. Nada disso, irmão, são verdades que esclarecem a salvação, que trazem Cristo. Não são. Isso são complementos do Evangelho que vêm depois do Evangelho. São complementos que são colocados na igreja. Você pode ver que essas coisas não são faladas no momento que você evangeliza. Quando você vai evangelizar, você só fala essas verdades. Que Cristo é suficiente, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? Então essas coisas não são heresias. É isso que vocês precisam entender. Agora, todas as seitas, você pode ver, todas elas alteram essas verdades. A Bíblia não é suficiente. Todos eles têm crenças a mais. Tem livros da Ellen White, que é considerado a palavra de Deus. Sim, os ensinamentos da CCB. Os tópicos também é ensinado. Como é que eu posso dizer? É igual a revelação de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Não é só Jesus que salva, é Jesus mais obras. Então observa. Todas elas que são consideradas seita é porque elas alteraram esses pilares fundamentais do Evangelho. Entendeu? Então é dessas que você tem que correr. Eu acabei de ver um vídeo aqui do pastor César Cavalcante, ele falou que a CCB não aceita. E ele falou que ele não tem... Não, ele nem sabe. Ele não tem autoridade para falar sobre isso. A autoridade que eu falo é conhecimento de CCB. Ele falou assim que o que falta lá é ter o estudo bíblico, entendeu? Não, ele não tem conhecimento algum. Ele não tem conhecimento. Ele tem que chamar alguém que conhece a CCB, porque a CCB, ela é marketing, você sabe. Ela esconde a verdade das pessoas. Ela esconde. O camarada, ele vai... Com base em que ele disse que a CCB não é uma seita? Porque ele foi nos 12 pontos de doutrina, que não foi a CCB que fez, e que ela não segue aquilo, ela nem segue aquilo, ela altera aquelas coisas, entendeu? E com base no quê? Que são a igreja evangélica que fala de Jesus. Essas são as bases. Tá errada. Porque a CCB existem duas. Aquela que aparenta ser a igreja, que é a do papel, e a verdadeira, que é aquela que prega todos os cultos, aquilo que eles falam. Então, ele não é a autoridade que eu falo, não é diminuindo o conhecimento dele. Não estou falando, a autoridade que eu falo em ponto de assim, conhecimento. O que eu tenho para falar para o irmão é o seguinte, por exemplo, entre alguns irmãos mais novos, eu tenho até um grupo de estudo bíblico, tudo mais, estuda grego, estuda teologia, estuda tudo assim, além da Bíblia, a história da igreja, os pais apostólicos, tem até a irmã também que está participando, entendeu? Assim, do estudo, está estudando. Seja bem-vindo, irmão Rafael Pereira. Deus abençoa. Entendeu, irmão? Então, assim, tem irmãos que estão estudando a Bíblia, tem irmãs também que estão estudando a Bíblia, assim, são poucos, mas está surgindo um pessoal que está estudando a Bíblia. Mas, assim, para mudar a CCB, tem que fazer igual os marxistas fizeram, geração. Tipo assim, você vai propagando na base, aí depois, 20, 30 anos, a geração assume muda, entendeu? Você tá vendo a revolução cultural que tá tendo? Então, mas olha só, para mudar a base, tem que vir da própria instituição. A instituição então, tem que criar algum programa para mudar a base. Não, mas a gente não consegue, irmão, entende? Você não consegue mudar ninguém. Você fala com uma pessoa e eles falam com 600 de uma vez no culto. Com 600, arranca tudo que você falou. Não tem como. Entendeu? Enquanto você tira um copinho, quando você tirou um copinho, o camarada joga um caminhão pipa em cima de novo. Aí você tira mais um copinho de água e ele joga outro caminhão-pipa. Não tem condição. Isso acontece em todo lugar quando os líderes fazem um programa desse, que é para dar resultado a longo prazo. Sim. Eles falam, vamos dar estudo bíblico, palavra, que aí vai morrer essa geração, que tá tudo perdido, e vamos esperar as outras que vão vir, aí sim vai dar resultado. Porque não tem como mudar. Irmão, presta atenção, a CCB nunca, em toda a história dela, atacou tanto o evangelho como eles estão atacando agora, no presente. Com pregações. Os líderes, né? Os líderes estão. Os líderes. Os líderes que comandam a igreja. Tem um colega meu que ele é teólogo e ele participa da quadrangular. Aí o que acontece? Os líderes também têm esses falsos sistemas. Onde pastora, por exemplo, na Bíblia não tem pastora. Entendeu? Não existe pastor. Eles falam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, entendeu? Então, lá assim, tem atendedor de culto, ó. Lá tem atendedor de culto, lá não tem pastor. Eu vou passar aqui, ó. Tá, meu irmão, Deus abençoe. Por irmão Rafael. Você já vai sair?
Sim, eu vou jantar. Deus abençoe. Tá. Eu vou participar Então mais. Deus abençoe você também, tá? E Ser. desculpa alguma coisa, é minha sinceridade, tá bom, irmão? Mas eu falei tudo que tá dentro do meu coração, sendo o mais claro e sincero com você possível, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe, viu? Amém. Com Deus. Irmão Rafael, eu acho que você ouviu aqui bastante coisa que eu tava vendo você ali. O que você tem pra contar? O que você tem pra falar sobre o que a gente disse? Se você discordar de alguma coisa, pode ficar à vontade ou não. Eu queria ouvir a sua opinião também. Tá fechado o seu áudio, tá, irmão? Você vai precisar abrir aí. Toca aí. Maravilha. Isso, abriu. Primeiro, desejar boa noite a todos, que Deus abençoe, graça e paz para todos. Antigamente o meu nome era Perigo da Religião, e agora eu mudei para o meu nome mesmo, né, que eu tirei aí. O interessante, Josafá, é que é o seguinte, que os erros são muito sutis. O engano é muito sutil. As pessoas não percebem quando vem engano. Quando nós falamos, por exemplo, da batalha espiritual que teve no céu, foram 1/3 de anjos que caíram, de seres espirituais perfeitos que foram persuadidos pelo adversário e foram enganados. Uma meia mentira, ela pode produzir efeitos devastadores na vida da pessoa. Eu sempre falo para a turma, eu tenho 1 litro de leite, jogo uma gota de veneno no litro de leite, ele continua sendo 1 litro de leite com uma gota de veneno. Então, as pessoas elas não percebem, por exemplo, a oferta não é errada. Que nem, por exemplo, a CCB, por muitos anos, ela condenava o dízimo e condena o dízimo até hoje. Só que elas dão uma importância para a oferta maior do que a do dízimo. Aí está o erro. O erro é sutil. Por exemplo, eu falo que nós somos salvos pela graça de Jesus, mas eu vinculo que a graça de Jesus é 70%, 30% tem que ser as minhas obras. Porque então eu começo a matar Jesus aos poucos, quando eu coloco que a coleta faz parte da salvação, quando por exemplo, eu não reconheço a autoridade de Jesus com a própria paz de Jesus. Se você saudar alguém lá com a paz do Senhor Jesus, dificilmente a igreja vai selar com amém. A gente sela, não sela. Eles falam a paz de Deus, mesmo sabendo que a própria Bíblia condena. A própria Bíblia diz que existem outros deuses, que existiam deuses Baal, que Mamon é o deus do dinheiro, que existem outros deuses. Mas a CCB, por exemplo, ela não reconhece a autoridade, o próprio pecado de morte. Se você for analisar, veja bem que heresia assim grande. Eu digo que a expiação do pecado, ele perdoa uma mentira, ele perdoa um assassinato. Mas, por exemplo, uma fornicação ou um adultério, ali a graça não consegue atingir aquele universo daquele pecado. Aquele pecado é maior que o sangue da expiação de Jesus. É isso que eles não entendem. Por exemplo, quando você falou do filho pródigo a semana passada, eles têm que perceber o seguinte, que o filho se arrepende. O filho se arrependeu. Exato. Queria voltar para a casa do pai. E como está a casa do pai? Você volta aqui, fica sentado no banco e espera a misericórdia chegar até você? Veja só, Deus perdoa, mas a Irmandade não perdoa. Repare só para você ver que Deus perdoou o filho pródigo, mas o irmão dele não perdoou o filho pródigo. Quer dizer, o pai teve que ser pedagógico, explicar para o filho que ele estava recebendo aquele que se perdeu. E interessante que, no caso do filho pródigo, por exemplo, era um homem de dinheiro, era um patriarca que, né? Enfim, ele usava aquelas vestimentas. Naquela época, para um patriarca, era vergonhoso para um patriarca mostrar a canela. Por exemplo, o patriarca não mostrava a canela. Quem mostrava as coxas eram só servos. Os patriarcas não mostravam nem a canela. E a Bíblia diz assim, que o pai corre em direção ao filho. Ou seja, para que o pai corresse em direção ao filho, tinha que levantar aquela vestimenta. Ou seja, a vergonha, ela ia acontecer, mas o amor era maior que a vergonha. Foi aquilo que Jesus fez por nós. O amor foi maior que a vergonha que ele passou. E eles não entendem essa remissão por Jesus. É terrível isso aí. E o filho pródigo, né? Ele alcançou conversão. Ele entendeu a graça. Ele passou a amar o pai. Ele passou a servir o pai por amor. Coisa que o mais velho, até hoje, provavelmente não sabe e não conhece o que é isso. Continuou servindo o pai por interesse, desejando a morte do pai, desejando a herança. E muito provavelmente o
O outro falou, eu não quero mais saber de herança, não quero saber, eu quero curtir o meu pai. Ele, sabe, é um pai que eu não sabia que eu tinha, né? É aquela coisa. Ou seja, ali a graça produziu muito mais efeito naquele que pecou do que aquele que ficou em casa. Mas ambos, a raiz estava na ganância dos dois. Os dois queriam saber do dinheiro. E é o que acontece hoje, irmão. Tem muitos CCBano que entende o que é graça hoje porque pecaram, porque caíram, né? E não tendo outra escolha, teve que se humilhar e acabou conhecendo o que é graça e o que é evangelho. E esses são mais bem-aventurados do que os outros que estão lá de terno e gravata. E a própria, né, Josafá? A própria palavra diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. O Marçola falou no fatídico dia 5 de setembro de 2020, ele falou o seguinte: você acha que nós vamos colocar o pecador aqui no mesmo nível que o irmão de banco, músico que está tocando há 20 anos? Não, você viu que ele todo cheio de arrogância, fazendo um discurso daquele, criando acepção, né, dizendo o santinho que está aqui. Ou seja, além dele estar pregando algo antibíblico, ele está inchando o coração daqueles que estão lá, achando que são merecedores de alguma coisa, achando que a gente merece. Com relação à barba também, o Marçola falou mais ou menos assim, se eu não me engano, que poderia ir com pegar de barba, só que compensação, se quisesse ser músico na igreja, já daí tinha que tirar a barba. Aí eu me lembro aquela história: você adota uma criança, diz que recebe ela como filho, só que na hora do almoço você come com seus filhos legítimos e a criança adotiva come lá no quartinho do lado separado, e eu falo que eu adotei ela. Então eu tô mentindo, eu não aceitei ela como tem que aceitar. Agora, Josafá, a CCB, ela consegue transformar erros, porque existem erros e heresias, elas conseguem transformar os erros em heresias. Eles conseguem fazer algo inédito, por exemplo. Isso, exato. Por exemplo, lá senta homem de um lado e mulher do outro. Aquele irmão lá que roga praga nele mesmo, o que ele disse? Nós somos a igreja verdadeira porque o homem senta de um lado e a mulher senta do outro. Repare que interessante. Por exemplo, naquela mulher samaritana, ela olha para Jesus e fala: como tu, sendo judeu, vem conversar comigo que eu sou samaritana. Naquele momento, ela olha a vestimenta e sabe distinguir ali que ele era judeu. Repare que naquela conversa que Jesus tem, ele começa a falar para ela: olha, você está preso no primeiro rudimento, você está olhando a minha aparência, você está preso à geografia, está olhando lá o Monte Gerizim, está olhando aqui o Templo de Salomão. Espera um pouquinho, eu sou mais que isso, eu sou a excelência da palavra. Então, o que o pessoal não entende, aí que eu falo que os erros são sutis. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus aqui. Ela não muda, está aqui há milhares de anos, 40 autores, não houve absolutamente nada que uma coisa contradizesse a outra. Aonde o Espírito Santo trabalha quando você é um preletor, quando você é um orador, aonde que ele trabalha? Ele esmiuça a palavra, ele pega aquela palavra e faz com que as pessoas entendam. É aquilo que você falou. Você lê a passagem do filho pródigo e fala: olha, nós temos um Deus que nos ama, tem um filho que não conhecia o pai, e aí ele precisou passar por esses perrengues na vida para ele saber que ele tinha um pai amoroso. Essa dispensação é a dispensação do Espírito Santo. O problema, aí é que está. A heresia, ela é sutil. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia e falo: ó, nós lemos a Bíblia, agora só que isso aqui não interessa nada a nós. O que interessa é o que vai sair da minha boca aqui agora. Nossa, quer dizer, absurdo. É interessante, né? Essas coisas assim. É sutil. Eles falam isso. Mas eu quero saber de você, Joel, da conversa que estava tendo aqui com o rapaz, o irmãozinho que estava aqui. O que deu a entender é que ele está entendendo o evangelho, mas ele está tentando achar uma justificativa para permanecer dentro da CB. Ele quer ficar Todo lá. Todo mundo. É aquele amor. Ninguém quer sair. Quando você começa, eu passei por esse processo pedagógico. Eu não acreditava tudo que me falavam e eu queria procurar. Então eu fui começar, comprei Bíblia em ordem cronológica, comecei a fazer cursos, né, básicos de teologia, comecei a conversar com os irmãos lá, um que era encarregado de jovens, né? Olha, veja bem aqui, né? Vamos
vamos começar a ler a Bíblia, tem tanta coisa interessante. Então começamos. Eles ficaram, né? O cooperador de jovens ficou, os outros irmãos que eu convidei ficaram, falaram para que eu tivesse tomado cuidado, porque a letra mata e o espírito justifica, e quando a pessoa começa a conhecer a palavra, é inevitável. Se ela estudar o Evangelho, se ela crê no Evangelho, ela sai da CCB. Não tem como você ficar abonando aquilo ali. A princípio você pensa, não, eu vou pegar no microfone lá, e quando Deus der a oportunidade eu vou explicar o Evangelho. Mas só que é uma linha de mão dupla. A própria comunidade, já viu aquele verso que diz assim, eles enganam e são enganados. Então uma via de mão dupla. Por exemplo, o Samuel Trevisan, acredito eu, que ele provou exatamente desse veneno. Olha que coisa interessante. Mas o que é provar do veneno? Ele rompe com a CCB, vai para fazer lá o Jandira. Quando ele volta, tudo bem, tinha aquele irmão que também estava de olho ali no ministério, que eu esqueci o nome dele, eu não me lembro lá, que enfim, que ele fala que correu para trás e tal. Mas a resposta da Irmandade foi: nós não podemos aceitar isso aí. Veja bem, mesmo havendo interesse do Ministério em pegar outras igrejas do Ministério Jandira, enfim, trazer aqueles irmãos que, enfim, hoje não estão mais dando coleta, mas que poderiam trazer de volta para cá, a Irmandade que estava lá, que eram alguns milhões que estavam lá, eles não aceitam o perdão. Veja bem, o fariseu, quando estava correndo atrás daquela mulher adulta, ele tinha mais prazer no sangue do que no perdão. Veja, então eles não aceitam o perdão. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante que o Samuel falou também, naquele podcast. É o filho mais velho, né, Rafael? É o filho mais velho, não quer saber de perdão. Não quer saber de perdão, não tinha perdão. Quer dizer, repare que a gente fala isso aí, muitos falam assim, é mentira. Faz parte do cerne. O rogar praga, ele faz parte do cerne. O lançar maldição faz parte do cerne. Os votos que se fazem, muitos deles se confundem com feitiçaria. Não tem o frango, não tem a vela, mas tem o desejo de tirar do outro e passar para mim. Tem o desejo disso mesmo, de olhar para mim como se eu fosse o centro de tudo. É o que faz isso aí na Umbanda, é o que se faz isso aí quando a pessoa vai fazer uma macumba, vai fazer uma magia negra. Eu coloco eu como centro de tudo. Isso aí é comum, isso aí entre eles. Agora, o que assusta, por exemplo, são as pessoas que tiveram lá no Brás, que nem o Samuel Trevisan falou, eu não conhecia nada da Bíblia. Então, isso aí, das duas uma, ou não conhecia nada da Bíblia, ou eu conhecia e queria passar para o povo aquilo que eu não conhecia para que o povo ficasse escravizado. Então, eu não sei até que ponto chega o tamanho disso aí, né? Até que ponto vai isso aí? Porque é muito perigoso eu estar na liderança de uma denominação e não conhecer a Bíblia. É muito perigoso isso aí. O irmão então fez várias perguntas tentando talvez achar uma justificativa para ele. Ele inclusive ele fez a pergunta, mas você acha que Deus não vai salvar? Bom, ele tentou misturar as coisas. Eu não sei dizer se ele tentou ou se ele fez isso na ingenuidade. Querendo dizer, se Deus pode salvar a pessoa lá, então a regra é ficar. Ele misturou a exceção, que é Deus agindo do jeito que ele quer, com a regra que é o que ele determinou para nós, que é as orientações que está na Bíblia. Quais são as orientações que eu vejo na Bíblia? Jesus prega contra a heresia, inclusive lá em Apocalipse 2, versículo 6, ele fala que ele tem ódio de heresia, que é a doutrina dos nicolaítas, que ele elogia a igreja, eu elogio vocês porque vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, Jesus não está odiando pessoas, ele odeia falsos ensinos. O falso ensino é uma afronta a ele, que é a verdade, né? Então ele mistura essas duas coisas, né? Deus pode, mas Deus pode qualquer coisa, é Deus. Esse negócio de falar Deus pode é um absurdo. Deus pode qualquer coisa, mas você vai confiar nisso? Você vai confiar em uma exceção ou você vai fazer o seu papel, né? Então o irmão acha que realmente a pessoa pode crer no Evangelho, pode se converter
e permanecer dentro de uma seita que prega tanta heresia como a CCB? Então, aí que está, vamos dizer assim, o X da questão. Jesus estava na multidão. A multidão o atrapalhava. Aí Jesus diz assim, saiu virtude de mim. Ué, mas como saiu virtude de mim? Porque alguém me tocou, mas está todo mundo te tocando. Mas é que tocou diferente. O que eu quero dizer é que quando sai a virtude de Jesus, quando Jesus, por exemplo, ele pede que Pedro vá na casa do centurião. Repare, por exemplo, o centurião, ele tinha sinceridade, o centurião, ele fazia as suas orações, o centurião, ele era sincero, era um bom homem, mas faltava uma coisa. Faltava que Jesus fosse pregado para esse centurião. Eu vou sair assim? Então, Pedro sai de lá, discute com Deus, fala que não vai comer nada imundo, aí vai lá, daí ele pega, não faça imundo aquilo que eu santifiquei, ele sai de lá e vai pregar para o centurião. Então, é aquilo que você mesmo sempre fala aí. A questão não é a sinceridade, a questão não é, eu posso até ser sincero, o problema é o seguinte, como é alicerçada a minha fé? A minha fé é alicerçada naquilo que a palavra diz, ou a minha fé está alicerçada a eu dar a coleta, a eu construir templo? Aonde que eu estou alicerçando a minha fé? É aquilo que eu posso chegar diante de Jesus e falando, eu sou pecador, necessito da expiação, da graça, necessito do teu perdão, ou eu posso chegar diante de Jesus e falar, olha, tá aqui a minha continha, porque lá o Marçola falou que tudo que eu faço aqui está depositado na minha continha aí no céu. Aí que é o problema. Eles acham que a sinceridade é algo puro, né? É incontaminável, né? Eles não sabem que a sinceridade pode ser cega, pode ser burra, pode ser um punhado de coisas, sinceridade. A sinceridade é nós sendo enganados, né? Eu posso ser, que nem eu falo sempre aqui, né? O que tem de homem-bomba sincero não tá escrito. Não tá escrito, né? O kamikaze na guerra era sincerão, cara. O cara era sincerão, ele tava fazendo o melhor que ele podia pro país dele. Isso não quer dizer nada. A sua sinceridade, Joyce, você quer usar sinceridade? Usa. A sua sinceridade tá apoiada em quê? Né? Nas suas crenças ou no evangelho? Né? Aí que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Antigamente, quando eu era criança, tinha um pessoal que perguntava assim, se cair de um prédio, né? Isso aqui, assim, uma imagem e uma criança, qual que você pega primeiro? Daí tem um que fala, não, eu vou pegar a criança, porque a criança tem vida, a imagem pode se traçalhar, que não tem problema. Então aí é que tá. O que é? É a Bíblia ou a CCB? É Cristo ou o ministério? É o espírito? É o interior? Porque Deus diz que olha pelo coração. Ou é o terno e a gravata, a calça tectel e o chinelo? O que pesa mais? Aonde que vai? Então tem que ter sempre... Aí quando, por exemplo, olha que interessante, Josafá, só para encerrar, também não vou tomar tempo, vou dar espaço para outros irmãos. Mas olha que interessante, os fariseus chegam para Jesus ainda repetindo o que estava escrito nas Escrituras. Nas Escrituras dizem, nós não adulteramos. Estava escrito lá. E eles não adulteravam. Aí Jesus fala, vocês dizem que não adulteram, mas desejam no coração. Repare que a excelência é Cristo. Nós temos descendência de Abraão. E eles tinham mesmo descendência de Abraão. Aí Jesus fala, Abraão, que vocês falam por pai, queria me ver. Vocês querem me matar. Vós sois filhos do diabo. Espera um pouco mais. Mas quem que é esse Jesus que sempre está pegando e falando algo além daquilo? Porque eles estavam presos no primeiro rudimento. Essa arrogância de seita, Rafael, é uma coisa... Nessa parte interessante, onde Jesus, de forma velada, ele diz ser o próprio Deus, ele fala, né? Abraão exultou em ver meu dia e viu. Cara, você não tem nem 50 anos, e como é que você conhece Abraão? Quem é que conversava com Abraão? Era Deus. E Jesus fala, ele quis me ver e me viu, né? Eu conversei com ele. Então ali ele mesmo fala, Abraão exultou em ver em ver meu dia e viu. E eles falam, mas tu não tem nem 50 anos, então você vê o próprio Deus. Gente, pensa, os camaradas queriam matar o próprio Deus.
O Criador. Que loucura, né? O Criador. E eles queriam de tudo, matar cara. falando daquilo que estava na palavra. Então veja só. Eu doideira. sinceramente, é terrível. Terrível. E esse que é o Gente, não dá perigo pra da entender. Você vê, se o próprio Deus falando com eles, irmão, hoje, Rafael, hoje, uma pregação falada pela boca de um homem, lendo a escritura, às vezes mexe com a gente. Imagina o próprio Deus falando com eles, a voz falando na cara. João, admirado, falou: Deus esteve conosco e falou com nós tocamos nele. João, admirado, e não entra. Então hoje, Rafael, o que eu quero levar a isso? Os camaradas viram Deus, ouviram ele falar, pegaram o ódio dele e mataram. E hoje, meu querido, não vai ser diferente. Esse irmãozinho, por exemplo, que está falando com você, paciência. Ele vai chegar para o ministério e vai falar assim: olha, nós estávamos estudando a Bíblia e a Bíblia diz assim, que nós temos que perdoar 70 vezes 7, que do homem o cair e de Deus o levantar. Aí o Marcelo, a liderança vai falar o seguinte: olha, nós não perdoamos ninguém. Nós não perdoamos. Se você quiser ficar aqui, tá bom. Se não quiser ficar aqui, você vai embora. Aqui você não configura mais. Então, veja bem. Quer dizer, aonde que está o amor? Aqui você não configura mais. Aqui é que nem... É uma loja. O terno não serviu para você, vaza fora. Quer dizer, então, tipo, eles sabendo que tem que perdoar, eles não vão perdoar. E é fácil fazer isso. Eu falo para a turma, por exemplo, você tomava a Santa Ceia num cálice único, tudo bem. Aí, por causa da vigilância sanitária, por causa de um monte de doença, veio tomar em cálice separado. Esse era um erro que fazia. O problema é o seguinte, é o dizer que a minha Santa Ceia no cálice único era certo porque foi revelado por Deus. E hoje não, por causa do Covid agora. O erro vira heresia. O erro vira heresia. Eles conseguem transformar o erro em heresia. Eu acho incrível. Quando eu estava na CCB, nós fomos enterrar o pãozinho lá atrás da casa de oração. Você sabe muito bem que tem lá o tipo de um gasofilácio para enterrar o pão. Então, eu estava colocando o pãozinho lá e o irmão falou: um dia eu vi um monte de sangue e as coisinhas se mexendo no pão. Quer dizer, eles acreditam na transubstanciação do pão. Então, tipo assim, algo que não tem sentido nenhum, e eles acreditam nisso. Então, o problema é aquilo que você falou um dia. Para a mulher é honroso mostrar o do joelho para baixo e para o homem é vergonhoso mostrar do joelho para baixo. Entendeu? Totalmente estranho. Só que, né? Exato. Só que é aí que tá. O filho pródigo, o pai vai lá e mostra a coxa porque o amor dele era maior do que a vergonha que ia passar. Rafael, é isso que eles não entendem, né, Josafá? Deus abençoe, viu? Eu quero te agradecer a sua presença, tá? Tem mais 2 aqui na fila e eu não quero deixar Deus abençoe muito, tá? Deus abençoe você também. Amém. Bom, irmãos, tem mais 2 aqui. Eu vou colocar agora o Heleno Costa. Eu peço que o nosso amigo Samuel Televisão deixa...